Pois é, meus amigos, quando a gente acha que a situação no Brasil não tem como piorar, a gente vê que estava errado, né? Me vem o desgoverno Lula e prova que pode piorar e pode piorar muito, né? Então tivemos aqui mais uma fala simplesmente absurda, inacreditável do Lula, propondo algo que simplesmente beira o surrealismo. E além disso, nós temos aí o Flávio Dino cometendo um ato falho, digamos assim, né? Expondo aquilo que todos nós, ou a maioria de nós, imaginávamos, mas a gente não tinha como provar, né? Então agora ele deixou a coisa escancarada, que a Polícia Federal, prestem bem atenção, está a serviço do Lula. E essas palavras saíram da boca do ministro da Justiça, quem está acima da Polícia Federal, né? É realmente inacreditável. Peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o like desde já, porque isso é muito importante, né? Vejam só. Bomba, Dino afirma que Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. A serviço da causa de Lula. Veja só, não é a serviço do Lula, é a serviço da causa dele, né? Qual é a causa dele? Pois é, meus amigos, olha só, temos o vídeo aqui dele dizendo esse absurdo, prestem atenção. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. Pois é, vocês viram ali, não estou inventando nada, não é fake news. O Flávio Dino disse exatamente isso. A Polícia Federal está a serviço de uma única causa, e essa causa é a sua, a causa do Brasil, né? Aumentar impostos, tornar a vida mais difícil para a população, essa sanha autoritária de perseguir opositores, de censurar todo mundo, essa é a causa do Lula? E a Polícia Federal está a serviço dessa causa, é isso? De perseguir os opositores? Então, senhor Flávio Dino, todas essas operações da Polícia Federal visando ali o presidente Bolsonaro, aliados dele, pessoas de direita, youtubers, bloggers, enfim, jornalistas independentes, todas essas operações estão, na verdade, servindo a causa do Lula? Foi isso que ele acabou de dizer? Gente, o que falta para prenderem esse cidadão? Por que a velha mídia não está 24 horas por dia falando que o Dino está interferindo na Polícia Federal? Ou melhor, que o Lula está interferindo na Polícia Federal? Porque, por nada, passaram os 4 últimos anos falando que o Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal. Até depois que o Sérgio Moro saiu do governo atirando, dizendo que tinha provas que o Bolsonaro interferiu na PF e tudo mais, a mídia teve um orgasmo, né? A mídia vermelha. Só que depois nada foi provado e tudo mais. Quer dizer, agora nós temos aqui o ministro da Justiça admitindo abertamente, à luz do dia, como diz um amigo meu, que a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula. Exclusivamente a serviço da causa do Lula. E agora muita coisa faz sentido, né? Será que isso foi um ato falho? Será que é uma estratégia dele? Porque, olha, você pode dizer que o Dino, seja o que for, né, é autoritário, é um mini ditador, é isso e aquilo, mas dizer que ele é burro, não é. O cara é inteligente, né? Isso a gente tem que admitir, até porque ele foi juiz, né? Então não é qualquer um que se torna um juiz, realmente é um concurso dificílimo, o cara... ele tem o dom ali, de certa forma, da oratória, né? Só que é sempre um tom, a fala dele é sempre um tom autoritário, né? Só reparar o jeito que esse sujeito fala, é realmente autoritário, né? Parece um ditador falando, né? E aí na semana passada a gente viu a Andréa Sadi, da Globo News, dizendo que ele tem cara de ministro do STF, por que será, né? Pois bem, meus amigos, mas além disso, tá? Esse é o primeiro absurdo que eu tinha para trazer para vocês. O outro absurdo é uma ideia que o Lula teve, né? Toda ideia que ele tem é perigosa, me preocupa, né? Olha só. Após críticas da esquerda a Zanin, Lula propõe voto secreto no STF. Abre aspas, ele disse o seguinte: a sociedade não tem que saber como vota um ministro. A sociedade não tem que saber como vota um ministro. Então o Lula quer que os ministros eles tenham uma votação secreta. Porque o Zanin, por exemplo, né, ele indicou o Zanin, e aí o Zanin votou contra o porte de maconha, votou contra várias pautas ali que são pesadas, digamos assim, para a esquerda, né? E, claro, a militância foi lá massacrar o Zanin.
e automaticamente criticar o Lula, não é? Então, assim, ele gostaria de ficar blindado dessas informações, né? Dessas críticas, digamos assim, né? E é claro, eles querem esconder coisas como essa aqui, ó. STF valida a lei que permite desapropriar terras produtivas. Terras produtivas. Então, a gente sempre ouviu falar que o MST e outros grupos afins aí, eles invadem terras improdutivas. Não, são terras que estão paradas, improdutivas, eu não sei o que para mim é uma balela. Eu acho que a partir do momento que você comprou uma propriedade, seja uma propriedade rural, urbana, seja o que for, meu amigo, se você quiser deixar a tua propriedade parada lá, valorizando, juntando poeira, o problema é seu, você faz da sua propriedade privada o que você quiser, desde que não seja ilegal, não interfira no direito do outro, né? Você não é obrigado não deveria ser pelo menos, né? A ter que plantar alguma coisa, ter que criar algum animal, não. Você não é obrigado a, por exemplo, comprar um imóvel e alugar ele, você não é obrigado, é teu, você faz o que você quiser. Mas não, o que essa gente quer é que a propriedade tenha sua função social, e aí função social é uma coisa subjetiva, né? Qual é a função social? Para mim, a função social da minha casa é a função que atende o meu interesse. Se o meu interesse for deixar ela vazia, pronto, tá atendendo, né? Agora é um absurdo a gente ver esse tipo de coisa, um bando de vagabundo que não quer terra, na verdade, né? Bom, os militantes que estão ali em massa de manobra, eles até querem terra, eles até querem alguma coisa, mas aqueles que estão por cima, aqueles que são os organizadores, os chefes desses movimentos sem terra aí, eles usam essas pessoas como massa de manobra. O interesse deles não é propriedade privada, não é terra, o interesse deles é militância política, é ter um bracinho ali do PT para poder fazer barulho, para poder extorquir, para poder cometer crimes, como o José Rainha, inclusive, que se não me engano foi preso por extorquir um produtor rural, né? Então ele pediu dinheiro ali para devolver a terra, pediu várias coisas, né? Então parece que é isso que essa gente quer realmente, né? Mas esse é o tipo de coisa que o Lula não quer que a população saiba. Quem é que votou para que essa questão aqui fosse aprovada, né? Sabe, é complicado, gente. Se a coisa já tá difícil do jeito que tá hoje, com todo mundo vendo como votam os ministros, e eles têm que fundamentar o seu voto, ler a decisão, ver em que lei, em que artigo, em que parágrafo eles basearam o seu voto e tudo mais, né? Se com isso, do jeito que tá, já tá difícil, imagine se o voto for secreto. Quer dizer, a gente nem precisa, cara. Todo mundo sabe hoje, se tiver um julgamento ali polêmico, ou envolvendo Bolsonaro e qualquer um da esquerda, né? A gente sabe como vai ser o julgamento. Por exemplo, no julgamento da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, alguém se surpreendeu que o TSE condenou ele? Ninguém se surpreendeu. Todo mundo sabia como cada ministro ia votar. Se o Bolsonaro fizer um recurso e for para o plenário do STF, todo mundo sabe como cada ministro vai votar. Todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém. Isso porque, bom, a gente tem que limitar os nossos comentários, porque na democracia relativa do Lula, a gente não pode falar o que pensa, a gente não pode dar opinião, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, basicamente, o Brasil já sabe como cada ministro vota nas mais diversas pautas, e isso é um perigo. Isso é um perigo para a democracia. Isso é um perigo para o nosso Estado democrático de direito, a expressão que eles adoram falar, né? Essa é a questão. E sabe quem apoiou essa brilhante ideia também? Olha só, para surpresa de 0 pessoas, né? Após Lula, Flávio Dino também defende debate sobre voto secreto de ministros do STF, né? Olha que beleza. Na manhã dessa terça-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu que haja um debate sobre a possibilidade de voto secreto entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu não me surpreenderia se essa decisão fosse pauta de algum julgamento no Supremo nos próximos dias, semanas ou meses, tá? Eu não me surpreenderia. Não me surpreenderia mesmo. Porque embora as críticas da população não surtam efeito nos ministros do STF, né? Elas surtem em figuras do Legislativo. Surtem em deputados e senadores, né? Então é aquela coisa. Talvez eles possam querer aprovar essa medida aí para que os senadores não sofram qualquer influência, né? E quando eu digo isso, né, o que eu quero dizer? Deacon, você acha que por pressão popular pode haver um impeachment de um ministro do STF? Pode haver, né? É difícil, mas pode haver. Tudo depende, né? Uma série de fatores. Mas eu me refiro principalmente à eleição, né? Então, assim, se você está vendo que
os ministros estão tendo determinado comportamento, e aí o poder constituído para julgar os ministros ou as ações dos ministros não faz nada, bom, o que você faz? Você troca o poder constituído, você troca os senadores, né? Você não reelege o sujeito, faz campanha contra, faz uma pressão nele, coisa do tipo, né? Então, assim, uma medida como essa iria minimizar essa questão, iria minimizar a pressão que os senadores sofrem ou poderiam sofrer da sociedade. Eu não estou incentivando nada aqui, tá, pessoal? Só estou aqui elencando, dando a minha visão da coisa, minha visão pessoal, minha opinião, tá? Só para deixar claro aqui, todo mundo é livre para discordar, eu não sou dono da verdade. Eu ratifico sempre isso porque tem gente por aí, até da direita, que se acha o dono da verdade. Se você discordar do cara, você é o infiltrado, né? Eu, inclusive, já fui chamado de infiltrado aqui, mas a democracia é essa, cara, é cada um dar a sua visão ali, e estando certo ou errado, tá tudo certo, por quê? Cada um tem a sua opinião e a sua visão de mundo, né? E ninguém é o dono da verdade. Isso é democracia, coisa que a esquerda não defende, mas nem de longe, né? Então nós temos aqui essas duas medidas aí simplesmente autoritárias na visão de muitos, né? Sem querer colocar sigilo em votos dos ministros, né? Começa assim, depois a coisa vai escalonando, né? E para variar, o senhor Flávio Dino deixando claro, num ato falho, talvez, né? Que a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula. Surpresa para alguém? Coloca aí nos comentários. Peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, pessoal. Não custa nada, deixa o joinha aí embaixo e, se puder, torne-se membro aqui do canal e da nossa página no Facebook, porque isso ajuda muito no engajamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.